No mundo de hoje, eu disse, nós estamos num novo momento onde existe uma multiplicidade de razões e queremos lidar com essa multiplicidade de razões como se houvesse uma razão maior que as outras. E isso não existe. O futuro não é mais como era antigamente. Muitos de vocês devem lembrar dessa frase que é de uma música de 35 anos atrás. Éramos tão jovens, que é outra, inclusive, frase desse mesmo disco, né? As expectativas de futuro não eram mais as mesmas daquelas do passado. Hoje, tanto tempo depois, talvez essa frase deva ser atualizada. No mundo interconectado, com referências fluidas, com aspectos que pareciam tão sólidos da experiência humana mudando, trabalho, casamento, amor, nascimento, morte, talvez hoje devêssemos pedir licença ao poeta e dizer que o presente não é mais como era antigamente. Para nos descrever como o fenômeno da pós-modernidade está mudando a própria experiência humana, o Canal Brasil recebe o psicanalista Jorge Forbes. Forbes, muito obrigado por nos receber. Galeno, é um imenso prazer estar aqui com você, estar de novo no Canal Brasil, acompanho o trabalho de vocês há anos, sou fã de carteirinha, é muito bom poder discutir esses temas tão relevantes para nós. E antes do começo da entrevista, aquele lembrete, inscreva-se aqui no canal e siga o Brasil nas redes sociais. Forbes, nós conversamos até um pouquinho antes de iniciar essa entrevista, que você foi uma das primeiras pessoas entrevistadas aqui no Canal Brasil, já são quase 500 entrevistas, nesse trabalho de recolher e tornar disponível para a sociedade o que pensam várias das pessoas mais relevantes no pensamento brasileiro. A máxima que animou e continua a animar a existência do próprio canal é discussões sobre um povo em busca de uma identidade. Isso frequentemente leva à busca por respostas sobre o que é a identidade brasileira. Eu gostaria de começar nossa conversa com esse ponto. Será que podemos definir uma identidade brasileira? Como seria uma busca por respostas sobre uma possível identidade brasileira? Ou, e talvez o outro lado da mesma moeda, como seria uma busca por dúvidas profundamente brasileiras, que talvez também nos caracterizem? Galeno, pergunta dificílima, porque é sempre difícil se definir o que seja uma identidade brasileira, mas vou tentar buscar uma forma de ver essa identidade brasileira e associar a identidade brasileira com o momento atual. Não vou eu arriscar aqui a dar uma identidade brasileira que já foi dada, por exemplo, por grandes autores como, por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda, mais conhecido hoje em dia como o pai do Chico. Sérgio Buarque de Holanda faz um dos livros fundamentais da identidade brasileira, que é Raízes do Brasil. E ele define lá qual é o jeitão brasileiro de ser. Ele faz isso a partir de uma divisão entre povos tradicionais e povos aventureiros, entre povos polidos e povos aventureiros. Ele lista entre os aventureiros Portugal, Espanha e Inglaterra, e entre os povos polidos o restante da Europa, por exemplo. Nós seríamos um povo aventureiro no sentido que nós não nos definimos pela nossa tradição, nós privilegiamos o contato humano, o contato de hoje, mais do que a tradição. Exemplo disso seria o fato de nós chamarmos as pessoas, muitas vezes, pelo primeiro nome, no meu caso, Jorge, Vitor, Eduardo, Renato, que é o seu caso, a gente chamar pelo primeiro nome e não usar o nome da família, como se o brasileiro tivesse cortado com as suas tradições. E nós chegamos, inclusive, Galeno, a termos amigos, às vezes, de longa data, como, por exemplo, aquela menina aquela amiga sua que a vida inteira você chamou de Malu. E um dia você diz, Maria Lúcia, ela diz, não, Galeno, meu nome é Maria de Lourdes. Aí você cai, você fala assim, porra, a vida inteira eu achei que você fosse Maria Lúcia. Ela não é nem Maria Lúcia, nem Maria de Lourdes, ela é Malu. Então, isso é uma das características que Sérgio Buarque lista, o emprego do nome em vez do sobrenome, lista o emprego, por exemplo, dos diminutivos. O brasileiro nenhum toma um chopp, a gente toma chopinho. Ninguém está atrasado, nós estamos atrasadinho, né? Ninguém telefona para ninguém, você dá uma ligadinha.
Se você marcou um chopp e está atrasado, você vai dizer assim: ô, Galeno, eu estou aqui, estou te dando uma ligadinha para a gente. Olha, vai tomando um chopinho, que daqui a pouquinho eu chego aí, tá legal? Né? Então, a gente usa o diminutivo, a gente usa o nome, a gente. O Sérgio diz assim: até para brigar, o brasileiro tem que ser amigo. Essas características, e vou deixar para que quem estiver nos assistindo dê uma olhada no livro Raiz do Brasil, né, faz com que ele recupere o termo cordial, que não quer dizer absolutamente, como isso todo mundo já sabe, não quer dizer que nós sejamos bonzinhos, longe disso, mas quer dizer que nós sabemos que a nossa identidade ela reverbera em relação ao outro. Cordiais no sentido, nós somos afetivos. O discurso afetivo para o brasileiro é tão importante quanto o discurso racional. Eu já atendi, por exemplo, Galeno, pacientes na França, em Paris, que é um pouco minha segunda cidade, que eu me formei psicanalista lá, e, evidentemente, no Brasil, eu moro em São Paulo, atendo, meu consultório está em São Paulo. É muito curioso, Galeno, esse aspecto nosso da sensibilidade, porque o francês, quando se analisa, ele vai de livro em livro explicando por quê. Ele associa através de um discurso racional literário. E o brasileiro vai de música em música, né? Ele pega o tom e vai fazendo metonímias tonais durante a sua análise. Muito bem. Então, isso para te responder uma primeira parte, eu disse para você que eu ia te responder em 2 pontos. Esse seria meu primeiro ponto. O brasileiro tem esse jeito cordial, que não quer dizer bonzinho, e com todas as características de inventarmos o futuro, enquanto outros povos querem manter o passado. E essa característica que eu acabei de falar me leva ao segundo aspecto que eu queria comentar, que é a pós-modernidade e o brasileiro. A pós-modernidade, o mundo que a gente está vivendo, tem valores muito distintos da modernidade. Para quem não está acostumado a essa diferença, eu faria só uma, para que a gente não se perca muito em grandes aberturas, usaria uma diferença, que é o fato do seguinte: nós vivemos, durante 2.800 anos, modelos verticais de construção de identidade, com valores verticais. Padrão, disciplina, linearidade, hierarquia, protocolos, são valores que vingaram durante 2.800 anos. Não vou entrar em detalhes sobre os grandes períodos éticos. Me aceitem só que todos os períodos éticos da Terra recentemente foram verticais. Aí você tem uma revolução enorme no lado social, que é a passagem de uma organização vertical para uma organização horizontal, que é a que a gente está vivendo nesse momento. Essa organização horizontal tem outros valores. É um mundo criativo, é um mundo múltiplo, é um mundo líquido, como que é nosso amigo Bauman, né? É um mundo responsável, não disciplinar, responsável, né? Então, são essas características, elas casam bem com o brasileiro. O brasileiro nada de braçada na pós-modernidade. Enquanto os povos europeus, e por que não dizer também os americanos do norte, nadam com muita dificuldade. Isso fez com que Domênico De Masi, meu amigo Domênico De Masi, com quem, aliás, já tive 2 ou 3 debates sobre esses aspectos que nós estamos trabalhando, Domênico De Masi, que é conhecido de todos que estão nos assistindo por causa do seu livro O Ócio Criativo, que fez tanto sucesso aqui no Brasil, Domênico De Masi escreve um livro chamado O Futuro Chegou, para dizer que, na pós-modernidade, quem mais entende de laço social na pós-modernidade é o brasileiro, porque ele sempre fez isso. Ele sempre articulou a racionalidade com a sensibilidade. Então, né, acho que com isso te respondi sobre os 2 aspectos que me propus desenvolver a partir da sua questão, né? O brasileiro tem uma identidade, essa identidade está muito próxima dos valores da modernidade, e estamos vivendo um momento muito favorável a esse aspecto, se nós
brasileiros conseguirmos valorizar alguma coisa que é nossa. Esse é um outro problema do brasileiro, de falar mal de si mesmo, né, com muita facilidade. Então, se nós conseguirmos não utilizar esse falar mal de si mesmo e descobrir que existem coisas muito legais, muito importantes na nossa forma de ser, diz Domênico De Masi, e eu concordo plenamente, o Brasil exporta, o Brasil pode ensinar ao mundo a viver nesse novo momento que não corresponde minimamente com o que vivemos até 20 anos atrás. Jorge, deixa eu pegar uma trilha que você abriu aqui agora, quando você mencionou esse ser cordial, que ser brasileiro no sentido de afetos, né? de ligado às emoções, para um tema que se tornou muito caro para as relações políticas mais recentemente, que é a manipulação exatamente das emoções das pessoas para fins eleitorais. Agora já está relativamente bem conhecido aquele momento da segunda metade da década passada. Talvez o mais conhecido tenha sido a Cambridge Analytica, né? Que, através de mecanismos de incluir diferentes pessoas, uma população inteira, um eleitorado inteiro de um país, em nichos psicológicos, a partir de redes sociais, você conseguia, mesmo sem as pessoas saberem, identificar as pessoas como dentro de cada uma dessas 7 ou 8 caixas, nichos psicológicos. E aí a ideia de eleição ou de campanha eleitoral mudou, né? Estou me referindo às eleições de 2016 no Reino Unido, a retirada da União Europeia, 2016, eleição presidencial dos Estados Unidos, talvez a eleição de 2018 no Brasil, e outros lugares nessa segunda metade da década passada. Uma vez de posse dessas informações, pelo menos para uma parte das pessoas que se colocavam como candidatas, elas deixaram de utilizar um método tradicional de campanha eleitoral, como era. Eu, candidato, eu defendia as minhas ideias e considerava as melhores soluções para a nossa vida comum e expunha, tentava convencer o eleitorado. Você, por sua vez, tentava fazer o mesmo, tentava oferecer suas soluções e convencer as pessoas. E aí, nesse mercado de ideias, as pessoas selecionavam a ideia que queriam, a pessoa que queria. Nesse momento, não. O que eu quero do eleitor é o voto, não convencê-la de nada. Então, o candidato, a candidata, acaba se oferecendo para aquela pessoa tal qual ela vai ser atraída emocionalmente. A busca é sempre emocional. Aquele nicho que tem medo e defende a lei e a ordem. Aquele que é muito preocupado com questões econômicas. Aquele que é mais solidário, que é questões coletivas. A mesma pessoa se oferecida, às vezes de maneira completamente diferente, para cada um desses nichos. Pelo fato de uma leitura do ser brasileiro ser exatamente essa pessoa que reage emocionalmente, será que nós somos mais vulneráveis a esse tipo de manipulação eleitoral? Tenho dificuldade de responder isso porque as pessoas utilizam muito o bom senso. Eu não sou muito defensor do bom senso. E as pessoas sempre dizem assim, fulano está me manipulando, como se não houvesse contra-manipulação, como se nós fôssemos seres completamente indefesos e, de repente, nós seríamos manipulados. Então, nós vamos ter agora os candidatos que não manipulam e os candidatos que manipulam. Eu acho que é um tiro na água, papo furado. E um terceiro aspecto, eu já falei contra o bom senso, já falei da manipulação, vou falar sobre o terceiro aspecto. O terceiro aspecto é o famoso aspecto das fake news. Todos os debates, se não todos, 99% dos debates que ao menos eu assisti sobre a fake news, era assim, isso é fake news, isso é verdade. E a palavra verdade é usada assim, como assim cerimônia, Galena, como se todo mundo soubesse direitinho o que é a verdade. Então, como se houvesse uma verdade estanque e claríssima, né? E ou você está com a verdade, ou você está com a mentira, você está com o falso. Bom, começando pelo terceiro aspecto, acredito que não existe essa verdade completa. Toda verdade é complementada por sua subjetividade. Não existe uma verdade em si. Eu sou psicanalista, como muita gente sabe, eu acho, e
As pessoas pensam que você vai para uma análise para chegar na sua verdade última e, baseado nessa verdade invariável, você agora terá uma ação correta porque você tem uma verdade absoluta. Isso se dá assim? Claro que não. O último texto de quem me ensinou psicanálise, quem foi o professor de psicanálise, Jacques Lacan, que muitos conhecem, um grande psicanalista francês, ele diz que o máximo que você pode chegar numa análise é uma verdade mentirosa. Isso falado em francês, brasileiro acha bonito, que é sonoro, é uma canção. Você pode chegar a uma vérité menteuse, né? E é o máximo que você pode chegar. Não é uma verdade útil, mas é uma verdade mentirosa. Por que verdade mentirosa? Porque necessariamente em qualquer definição de verdade existe uma variável que não é capaz de ser expressável. Então, só existe verdade, a verdade se complementa na sua subjetividade. Em último caso, uma curiosidade, que é um desenvolvimento que Lacan fez, a verdade se justifica no seu testemunho, não na sua prova lógica, no seu testemunho. E a base da palavra testemunho, para Lacan, é testículo. Então, a afirmação de verdade última é assim: se você não cumprir com a sua verdade, você perde o dito cujo. Bom, isso só para dizer sobre o aspecto que não é tão simples, a meu ver, dizer fake news e news verdadeira. Ponto primeiro, porque toda verdade é uma parte subjetiva. Ponto 2. E agora o que eu faço, né? O que você faz? Você tem que poder argumentar as suas escolhas. O programa que nós estamos fazendo nesse momento, por exemplo, juntos, é um programa que tem esse objetivo, que você, se a gente não tem a resposta, ao menos a gente melhora, espero e muito, a qualidade das nossas dúvidas. E nós não podemos, com isso a gente não precisa ficar com tanto medo de sermos enganados pelas manipulações. Manipulação política existe desde o primeiro dia que alguém quis poder representar os outros. A sedução está na base do laço social, né? Você querer saber como é que você pode enganar, como é que você pode vender melhor o seu peixe para aquele que você ama, para aquele que você precisa, faz parte das nossas vidas. Quem não é sedutor, né? Nesse momento, nós estamos querendo prestar... Nós somos formadores de opinião, galera, e nós estamos querendo que a pessoa se interesse pelo que a gente está falando. Então, a gente vai buscar formas que possam interessar a pessoa. Isso é ruim ou é bom? Depende, você se estiver falando depende do seu objetivo último. Em si, é um fato corriqueiro da humanidade. A gente quer gostar e quer ser gostado. Então, não acho, estou sendo um pouco longo, talvez, na minha resposta, mas não acho que devemos, a meu ver, temos que sair dessa história, que não é verdade, quer dizer que a verdade é verdade. A verdade é só um construto lógico. Mudou o construto lógico, mudou a verdade. E não existe verdade que não seja implicada. E nosso debate é como implicarmos as pessoas em suas opções, em suas deposições de verdade. Jorge, deixa eu voltar um pouquinho naquela primeira entrevista que você deu para nós também, que foi um momento muito interessante, né? Foi enquanto ocorriam as eleições presidenciais de 2014, no momento em que a nossa forma de enxergar o mundo naquela época era uma polarização muito, muito agressiva, que parecia acontecer naquele momento político brasileiro. Coincidentemente, até, há 2 dias atrás, essa conversa está acontecendo no dia 21 de março de 2022, você, inclusive, colocou um vídeo no seu canal falando de polarização política, 8 anos depois dessa sua preocupação, então, demonstrada na conversa que você teve com o canal Brasil, àquela oportunidade. Eu estava revendo a sua entrevista, naquela época você afirma que esse partidarismo de então, né, essa visão de uma parte do todo, não de toda, você imaginava um futuro em que talvez
aquela polarização fosse se arrefecer. Você falou alguma coisa no sentido de uma política de respeito de legitimidade das diferenças poderia vir a acontecer no Brasil. Eu acho que talvez não tenha acontecido. O que deu errado entre 14 e 18, ou talvez até hoje? Forbes? Me permita retomar, então, um pouquinho essa nossa discussão anterior. A partir de um termo fundamental que você acabou de utilizar, que é o termo polarização. Todo mundo que está nesse momento aqui conosco, em torno ao que nós estamos debatendo nesse vídeo, todo mundo está muito assustado com a polarização atual da nossa sociedade. Todo mundo, eu tenho, por exemplo, eu perdi um amigo por causa de uma polarização política. Irmãos não estão se falando, pais e filhos não estão se falando, companheiros de trabalho não estão se falando, porque estão sendo cancelados. A pessoa que até ontem você amava, de repente fez uma defesa de uma posição que você tem horror, em vez de você argumentar, você cancela. Amores são cancelados, contribuições juntas são canceladas e assim por diante. Está todo mundo apavorado. Por quê? Porque vai ficar todo mundo sozinho, vai ficar com saudades, vai ficar com uma vida empobrecida por causa dessa política de cancelamento. Então, gostaria de analisá-la 1 minuto, essa política de cancelamento. Primeiro ponto é o diagnóstico. Estamos numa política de cancelamento. 2, por que ela existe? Porque nós estamos vivendo uma época e lendo esta época com instrumentos do passado. Explico-me. A época de hoje é uma época de múltiplas opções. Falava eu agora há pouco sobre Domênico De Masi, sobre O Futuro Chegou, o livro dele, sobre a maneira brasileira de ser múltipla, líquida, criativa, etc. Muito bem. Neste mundo, você tem múltiplas opções. Até o mundo anterior, nós tínhamos opções que eram mais importantes que as outras. Então, como nós tínhamos opções que eram mais importantes que as outras, nós buscávamos o convencer o outro e nós buscávamos chegarmos todos a um acordo com uma razão maior. Então, havia aceitação de uma razão maior. No mundo de hoje, eu disse, nós estamos num novo momento onde existe uma multiplicidade de razões e queremos lidar com essa multiplicidade de razões como se houvesse uma razão maior que as outras. E isso não existe. Se isso não existe, meus amigos, o consenso, a famosa palavra consenso, tão utilizada, por exemplo, pelos sindicatos de São Bernardo, à época das grandes reuniões e tal, vamos chegar a um consenso. Hoje em dia, você junta as pessoas nas suas diferenças. Uma razão única não tem. A gente vai falar, isso é esquisito? É diferente do mundo que a gente estava até aqui. Então, nesse momento, não existe uma razão maior. Vou dar um exemplo para você e para todos que estão conosco. Quem tem razão? Pegamos o Airbnb. Quem tem razão na reclamação? O dono do hotel, que pagou seu imposto, que tem uma trajetória de receber pessoas, que se aprimorou em fazer um hotel de turismo ou um hotel de convenções, né? E, de repente, na calçada da frente, tem um cara que aluga o seu apartamento pessoal por metade do preço do que o apartamento daquele hotel. O hoteleiro vai reclamar dessa pessoa e vai dizer assim, você não aluga o seu apartamento. E o fulano do outro lado da rua vai dizer, mas é meu apartamento, eu não vou estar aqui, eu vou estar, sei lá, eu estou na pandemia, estou vivendo em outro estado e quero alugar meu apartamento. Quem tem razão? Não dá para dizer esse ou aquele, são duas razões diferentes. Os dois têm razão. Então, Galeno, baseado nesse percurso que eu acabei de fazer, né, nós estamos numa nova época, julgando essa época com valores ultrapassados. Não adianta, você perguntou o que é que deu errado.
está dando errado a gente não gerar novos conceitos, que, aliás, é o que estamos fazendo num debate como esse nesse momento, que possa receber, dar guarida a respostas igualmente válidas. A pergunta, então, Galeno, não é como é que eu chego a um consenso, é como é que eu posso suportar as diferenças. É isso que eu proponho. Forbes, pegando você mencionou um trecho da obra do Hegel, e me ocorreu talvez um outro aspecto muito conhecido, talvez o mais conhecido do Hegel, que é a sua ideia do desenvolvimento da história humana através de teses e antíteses que se chocam, tá? Pegando essa ideia do passário novo contra o então estabelecido e um choque normalmente. A pergunta que eu quero fazer é se talvez não se possa perceber, de certa maneira, isso no Brasil de hoje. Tá? E eu vou dar um exemplo específico, talvez, para ilustrar essa questão. Você já descreveu aqui muito bem esse fato de, talvez, a forma com a qual o povo brasileiro, historicamente, age e reage, colocaria a nossa identidade brasileira numa posição privilegiada. Acho que você já usou uma de suas entrevistas até uma posição de vanguarda nesse mundo da pós-modernidade. São flexíveis. Exatamente. Eu escutei uma outra entrevista que você deu que o aspecto positivo de, às vezes, não nos levarmos muito a sério, inclusive em relação às tradições. Enfim, então o brasileiro teria essa facilidade de adaptação a esse novo tempo. Tá? Mas você pega determinados aspectos da paisagem política brasileira, há alguns movimentos que não apenas são, mas até literalmente afirmam ser pré-modernos, medievais. Eu já vi gente coroada afirmando qual o problema de ser medieval. Ou seja, por definição, pré-moderno, anterior ainda à modernidade, que é contra a qual o pós-modernismo em vários aspectos, né? Resgate de mundos da vida que são prescritos por sistemas de crenças, exigências de comportamentos pré-modernos mesmo. Enfim, o brasileiro é ser isso, aí define uma questão eterna que ser brasileiro é isso, ser pré-moderno. O Brasil tinha muito a ensinar ao mundo por ter as características pós-modernas. O que acontece em determinados nichos da população que querem regredir, talvez 300 anos, se a referência for o iluminismo, ou 500 anos, se for o renascimento? O que está acontecendo nessa disputa entre tese e antítese no Brasil? É uma reação que se poderia esperar? Resposta, se eu for para responder uma palavra, é uma reação que poderia se esperar. Aí você poderia dizer, mas você falou que nós somos a vanguarda. Falei, mas a vanguarda é sempre representada por um grupo pequeno de pessoas. A retaguarda é muito grande. Então, o mundo, a meu ver, avança para, por exemplo, mais que diálogos conclusivos defendido por Hegel, para monólogos articulados. Então, qual é a diferença do diálogo para monólogos articulados? Mas vou me centrar, Galeno, no aspecto principal da sua questão, que é as pessoas não suportando essa angústia, elas se amarram, passam por cima da sua percepção, da sua inteligência, né, dos seus valores, para se amarrar em salvadores de plantão. Como é que a gente faz isso? Insisto, argumentando, discutindo, e, entre outras coisas, dizendo para as pessoas, não fique achando que a vida vai poder ser vivida sem angústia. Seria bom que todo mundo soubesse que a angústia é igual ao colesterol. Você não pode ir ao médico e dizer assim, eu não quero mais colesterol. Você morre, você precisa do colesterol. Só que você tem colesterol bom e colesterol ruim. A angústia é a mesma coisa. Você tem a angústia boa, que é a criativa, e a angústia ruim, que é a inibitória. O que a gente tem que fazer? Pegar as pessoas na angústia ruim, né, e ajudá-las, a possibilitá-las esse atravessamento de uma angústia ruim e inibitória para uma angústia criativa, para uma angústia realizadora e inventiva quanto ao futuro. É por aí, do meu ponto de vista. Jorge, você mencionou a ideia de escolha da pós-modernidade. Numa resposta anterior, você também mencionou até a responsabilidade que vem com o mundo de escolhas, né? Você defende, você falou de épocas éticas da história humana, e me corrija se eu estiver errado, na sua concepção, elas seriam fincadas, cada uma das épocas do passado, a primeira na natureza, a segunda na religião e a terceira na razão. Talvez seja
um resumo horroroso que eu fiz do seu pensamento, mas talvez você queira mencionar rapidamente isso. E todas essas, como você já mencionou, também seriam hierárquicas, verticais. A pós-modernidade seria horizontal, né? Haveria a perda dessa hierarquia, dessa verticalidade, e com isso a perda do que você chama de disciplina. Disciplina é seguir os comandos, né, de um determinado, no caso específico desse nosso tema, épocas éticas. Qual é a relação entre esse mundo de escolhas da pós-modernidade e a relação entre essas escolhas e essa responsabilidade que agora nós passamos a ter? E por que não tínhamos na época da disciplina? Resumiria a sua pergunta em 3 pontos. Disciplina versus responsabilidade, ponto 1. 2, momentos éticos de transcendências verticais versus transcendência horizontal. E 3, momento atual e qual a transcendência que a gente vive hoje. Vamos lá, é um programinha interessante para responder em 3 minutos. Primeiro, disciplina versus responsabilidade. Galeno, você tem razão. Agora há pouco eu falei rapidamente, coloquei entre os valores da modernidade e das épocas anteriores. Eu coloquei a disciplina e coloquei a responsabilidade como valor da época atual. Por quê? Gostaria que cada um me acompanhasse um raciocínio muito simples. São 2 valores que funcionam como gangorra. Quanto mais disciplina eu tenho, menos responsabilidade. Quanto mais responsabilidade, menos disciplina. Exemplo, que todo mundo vai entender fácil, julgamento do Nuremberg. O mundo estava julgando a escória da raça humana, que eram os assassinos nazistas. Perguntados no início do julgamento se eles eram culpados ou não, todos responderam: não sou culpado. E explicavam que não eram culpados porque estavam cumprindo ordens, porque eram disciplinados. A ordem adivinha, né, do exército, e eu cumpri ordem, eles não poderiam ser responsabilizados. Está clara a ideia? Quer dizer, então você tem mais disciplina, menos responsabilidade. Ora, no mundo atual, que desde o início dessa nossa conversa de hoje, estamos insistindo, por exemplo, que não existe uma verdade, existem múltiplas verdades, etc. Esse mundo não se coaduna com a disciplina tal como era entendida até pouco tempo atrás. E exige de cada um responsabilidade frente às suas escolhas. Nós somos responsáveis por essa escolha. Curiosamente, escolhas essas, muitas vezes, que a gente não tem a razão da escolha. E nós temos que criar uma responsabilidade frente à surpresa e ao acaso. Eu não vou falar muito mais sobre isso, porque eu escrevi um livro, que, aliás, tive a alegria de vê-lo receber o Prêmio Jabuti, chamado Inconsciente e Responsabilidade, onde eu trabalhei exaustivamente esse tema, que na pós-modernidade nós somos responsáveis pelos nossos encontros, pelas nossas surpresas, pelo nosso acaso, coisa que não éramos anteriormente. Então, esse é o ponto número 1, disciplina e responsabilidade. Ponto número 2, galera, você me falou sobre os tempos éticos. Adoro dar uma entrevista para um professor como você, né, e que se prepara, e que lê o que o entrevistado produziu a esse respeito. Então, gente que está me ouvindo, o Galeno leu, e muito bem lido, que eu me vali de uma separação que meu grande amigo, filósofo francês Luc Ferry, fez dos grandes tempos éticos da humanidade, do início da filosofia, 2.800 anos atrás, até hoje. E temos 3 tempos éticos. O que é um tempo ético? Maneira de se comportar de uma pessoa num determinado momento da civilização. Usos e costumes num determinado momento. Como nós não somos seres naturais, o ser humano não é natural, o que é um ser natural? Uma abelha, uma taturana, uma minhoca, uma zebra, uma girafa.
o hipopótamo, enfim, não importa o tamanho do bicho, são todos bichos naturais que já nascem sabendo, já tem uma essência, uma abelha sabe abelhar, girafa sabe girafar, né? Tem uma essência que precede a sua experiência. Já nós humanos, eu estou fazendo uma referência clara a Sartre, já nós humanos, né, temos uma experiência de vida, a gente nasce e depois vai saber como é que faz. Então, esse vai saber como é que faz, porque nós nascemos despreparados, somos o mais frágil dos animais, por não termos características físicas fixas, somos os melhores dos animais, somos os únicos criativos, né? Nós inventamos maneiras de ser, dado que nos falta no código biológico. Nós tivemos 3 grandes organizações, galera, que foi, nós nos organizamos em relação à natureza. A gente se explicou essa natureza faltante humana via o cosmos, no primeiro momento. No segundo momento, via os deuses. No terceiro momento, via a razão. E agora? E agora que Nietzsche, por exemplo, quebrou a sustentação da natureza, dos deuses e da razão, como é que fica? Para a gente saber se existe um novo tempo ético, Galeno, a gente tem que fazer uma pergunta: será que eu não morro por mais nada? Que o mundo é como muitos pais pensam hoje em dia: meus filhos estão perdidos, é tudo relativo, nada mais tem valor. Eu sabia fazer uma passeata, eu sabia defender uma ideia em 68, eu fui para a rua, o povo unido jamais será vencido. Meu filho agora vai para a rua, não sabe fazer passeata, não sabe se unir, não sabe ter bandeira de luta. Coitadinho, ele está perdido. Não está não, pai, não está não. Longe disso. O homem de hoje, como quer também Luc Ferry, agora mesmo citado, não morre mais. Esqueçamos o Putin por um minuto. Não, vou fazer um parêntese em volta deste infeliz chamado Putin, né? Mas o mundo ocidental hoje, uma pessoa não morre por uma revolução de ideia, por uma religião, nem por uma guerra. Isso quer dizer que a gente não morre por mais nada? Que o único valor que a gente tem é a gente mesmo? Não. A resposta é não. Nós não morremos mais pelas grandes ideias, não surgirá mais um De Gaulle, nem um Churchill, por exemplo, mas nós morremos pelos detalhes, pelas pessoas próximas, por um filho, por uma filha, por um amor, pelo mais próximo. E isso faz com que a gente diga que existe no ar desse tempo um novo humanismo, uma nova referência, só que não é mais ao saber, como foi o primeiro humanismo, onde Kant punha, por exemplo, no seu manifesto humanista, que é necessária a ousadia do saber, mas a gente põe, em primeiro lugar, um amor sem explicação. Existe um novo amor que funciona como uma nova transcendência para o homem do século XXI. Forbes, eu vi você certa vez criticar sua própria formação como médico. Não a formação enquanto médico, mas a ausência. Eu acho que você estava dizendo que você não teve, durante o período que você estudou, aulas de filosofia, de sociologia, de humanidades em geral. Talvez de maneira exagerada, propositalmente exagerada, irônica, você falou que você tem uma formação técnica de médico. E que você sentia falta nos médicos, até coisas básicas como um conceito de vida, que transcenda apenas aquele conhecimento técnico anterior. Deixa eu buscar essa sua ideia, dessa preocupação que você tem de uma formação mais ampla para as pessoas, até para elas poderem ser singulares, uma vez que elas se deparam com uma quantidade de informações, poderem fazer suas escolhas, o que existe também a responsabilidade. Pegar um tema específico, mas é só para ilustrar uma questão maior, que é a reforma do ensino médio que se propõe aqui no Brasil, que seria a criação de trilhas em que estudantes poderiam supostamente ter liberdade para escolher
que áreas, que matérias específicas cursariam essas pessoas. E eu digo supostamente porque, como nós conhecemos o ensino público brasileiro, é pouco razoável admitir que todas as escolas de ensino médio vão se oferecer todas as trilhas. É razoável admitir que haja uma concentração em algumas delas, tá? Mas vamos partir do pressuposto que estudantes poderão escolher. Como é que deve ser a educação na pós-modernidade? Deve haver essa liberdade total? Ou deve haver, não falando desse caso específico, uma liberdade total para que as pessoas escolham seus nichos específicos, talvez inserida na sua ideia de singularidade, que ainda não teve tempo da gente mencionar aqui, ou deve haver um reforço no sentido contrário, de uma educação multidimensional? Após a Segunda Guerra Mundial, houve uma dominação dos Estados Unidos com seus valores tecnofílicos e diminuiu na medicina tudo aquilo que dizia respeito ao ser humano. E a medicina passou a ser algo técnico, que chegou ao ponto que chegou no momento atual, aonde um robô, por exemplo, que serve numa operação de estômago, daqui a pouco vai virar para trás e vai dizer para o médico que está operando o robô através de manoplas, vai dizer, quer largar, por favor, essa manopla, você está me atrapalhando? Né? Então, os meus colegas não viram que o aumento da tecnicidade e a pobreza da formação humanística dos médicos iria levá-los à exclusão, como eles estão sendo excluídos. E quem faz medicina hoje são os laboratórios, são os engenheiros, são os técnicos de robô, de inteligência artificial, etc. Medicina não era isso antes do domínio americano, né? Nós vivíamos na humanidade europeia que se passou para os Estados Unidos. Evidentemente, o currículo da medicina e, aliás, de todas as especialidades vão ter que ser revistos à luz da necessidade subjetiva atual. Então, nós todos teremos que voltar a sermos formados na antropologia, na psicanálise, na psicologia, na filosofia, na história, na geografia, nas ditas ciências humanas, né? Dado que o avanço da inteligência artificial vai se ocupar do restante na contraparte do humano. Se a gente vai deixar a Deus dará ou ao menino escolher o seu currículo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós temos que dar uma base clássica no sentido. Clássico é aquilo que perdura no decorrer do tempo e perdura porque, por mais que a gente fale a respeito, nunca falamos o suficiente. Tem sempre algo mais a dizer. Então, os clássicos implicam a subjetividade de quem os lê. É necessário nós podermos dar nossos filhos, em vez de contar histórias idiotas para as crianças, leiam para seus filhos os clássicos da literatura, os clássicos da filosofia, os clássicos da mitologia, são interessantíssimos. Não parta do princípio de assim, o menino não vai entender. O pai talvez não, foi mal formado, se perdeu. Mas os meninos vão entender, eles vão entender a Antígona direitinho. Então, acho que é necessário nós darmos os clássicos, é necessário nós darmos a lei. Então, eu juntaria 3 aspectos. Os clássicos, a lei, existe limite, não é tudo vale tudo, né? E o amor, que existe um limite, mas eu não vou te diminuir frente a esse limite, vou te ensinar o convívio com esse limite. Então, me parece que esses 3 pontos são fundamentais, o amor, a lei e o conteúdo, e que isso deve ser a base de uma educação atual. Pode parecer antigo, mas não é não. É uma nova maneira de lidar com os clássicos. Eu sei que então, eu queria só fazer mais 2 perguntinhas. A primeira é até que um ponto que é muito importante no que você fala, que é a ideia da criatividade que se exige desse mundo pós-moderno. Deixa eu ilustrar isso também falando de um ambiente específico, que é do mundo empresarial, o quanto isso afeta o mundo empresarial. Quando um indivíduo, um grupo pequeno de pessoas, faz uma startup, arriscar tudo sendo excessivamente criativo talvez tenha
tenha danos potenciais menores. Mas se a gente leva essa ideia da criatividade do mundo pós-moderno para grandes empresas, tem centenas, às vezes milhares de funcionários e processos complexos já existentes, talvez isso seja mais difícil. Como é que seria essa adaptação do mundo empresarial para possibilitar repensar os processos empresariais e potencializar a criatividade? E talvez quais seriam os limites disso? Galeno, eu sou muito convidado por empresas para falar sobre os temas que a gente está desenvolvendo aqui. E com muita frequência, infelizmente, eu escuto daqueles que me convidam, normalmente os presidentes das empresas, ditos CEO, que acham bonito falar em inglês, eu escuto a seguinte questão que tem a ver com o que você acabou de dizer. Adorei o que você falou, achei o máximo. Mas, sabe, se eu puser isso na minha empresa, a empresa vai explodir. Isso é invariável. Eu tenho vontade de dizer para esses empresários, ledo engano. A sua empresa vai explodir se você não conseguir pôr esses aspectos da pós-modernidade na sua empresa. E vai explodir, como o Xerox já explodiu, como grandes empresas, como Panam já explodiu, como imensas empresas já explodiram, por não terem sido capazes de entender que o futuro do cavalo não é a carroça, é o automóvel. É totalmente diferente. Não é você achar uma forma de ter fralda para cavalo não fazer das ruas da sua cidade um banheiro, né? Então, é necessário perceber, né, que se você continuar com esse medo, você vai perder sua empresa. E é importante que essas pessoas consigam se ocupar de soluções Terra 2, na minha nomenclatura. Terra 2 é o planeta que a gente vive, em contraste Terra 1, de até 20 anos atrás. Os empresários têm que ser capazes de ocupar esse novo espaço. E, para exemplificar, porque para todo mundo, eu dou como exemplo o Reed, o presidente da Netflix, que escreveu um livro de relativo sucesso, né, especialmente no meio empresarial. A regra é não ter regras. Quer dizer, como é que ele fez uma empresa da importância do Netflix usando a regra é não ter regra? Empresário que está nos assistindo, o que você está fazendo com esse seu sistema de compliance? Você está fazendo um ato de contrição do século XXI? Você está achando mesmo que você vai controlar a sua empresa, não dizendo que presente seu funcionário pode receber, se pode namorar ou não pode namorar, onde é que você vai estar em tal hora? Você acha que isso vai dar certo? Não, não vai dar. Você está indo para trás. Você está fazendo compliances absurdas. Você tem que rever essas posições. Cada vez que você faz isso, você aumenta a disciplina e diminui a responsabilidade. E a criatividade vai para o espaço. Jorge, eu não posso deixar de perguntar para você, enquanto nós conversamos aqui, está acontecendo uma guerra absolutamente terrível, já mencionada por você, inclusive brevemente, na invasão que a Rússia, do presidente Vladimir Putin, faz sobre a Ucrânia. É a primeira vez desde 1945 que um país europeu, não apenas um país europeu, o maior país europeu em extensão territorial, está sendo militarmente invadido, né? E essas imagens dramáticas que todos nós, traumáticas, dolorosas que todos vemos, e a consciência de que, enquanto conversamos aqui, tem gente sofrendo lá, nesse exato instante. Além dessa dor da guerra, há também um aspecto específico, que também é a primeira vez desde 1945, da Segunda Guerra Mundial, em que a guerra envolve todas as maiores potências do mundo, não militarmente, mas todas engajadas, sejam sanções econômicas, desplugar um país do sistema financeiro, alianças políticas que, de maneira movediça, estão discorrendo por um lado. A Venezuela já libertou cidadãos dos Estados Unidos, que ameaça voltar a comprar petróleo de lá, a China, que estava de um lado, volta. Ou seja, o mundo inteiro engajado, efeitos globais inéditos que estão acontecendo. É possível, Fábio, que nós estejamos entrando numa nova fase histórica e que talvez tenhamos que reavaliar não apenas o mundo de uma modernidade que já estava combalida, mas até mesmo a pós-modernidade que se estabelece? Acho que não. Essa guerra
nos toca pela identidade que temos com todas as pessoas que estão sofrendo atrocidade nesse momento. Ninguém pode estar indiferente ao que está ocorrendo. Então, tem esse aspecto da identidade imediata com os ucranianos. E tem um segundo aspecto, que é mais geral a todos nós: que vergonha nós estamos vivendo. Que ruim nós sabemos que nós somos isso. Não é só o Putin, não. Nós somos isso, né? Nós estamos aqui parados vendo essas atrocidades e não fazemos nada com medo de uma guerra mundial. Nós sabemos disso. A explicação é essa. Tem que ter algo melhor para ser feito, né? O Biden, enquanto a necessidade de um líder na pós-modernidade, é fraco, é muito fraco. Acredita demais no confronto. Vem a cada dia, assim, eu vou fazer, eu vou acontecer e tal. No dia seguinte não fez, não aconteceu nada, ou o que fez é inútil. Há um despreparo transcendental enorme desses líderes, desses nossos líderes ocidentais. Então, o que eu acho, Galeno, agora para concluir essa questão tão importante, tão fundamental e tão tocante para todos nós? Primeiro, estamos identificados ao sofrimento dos ucranianos, de um por um. Segundo, o ser humano é muito perigoso e nós temos que nos dar conta disso, né? Nós temos que ter vergonha, cada um de nós tem que ter uma vergonha dessa nossa, de que nós somos capazes, das atrocidades que nós somos capazes. E terceiro, para não ficar só na constatação da tragédia, porque ela é perigosa, existe um gozo, hein, de ficar olhando a tragédia, ficar na televisão o dia inteiro vendo aquilo lá, né? Existe um gozo perigoso nisso. Então, eu diria que tem um terceiro ponto, que é uma mudança, galera, que me parece fundamental. Na modernidade, nós tínhamos confronto. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de confronto, a Segunda Guerra Mundial, uma guerra de confronto. A maneira de se lidar com a violência na pós-modernidade não é pelo confronto, não é pelo pau que bate mais forte, não é por, como disse o Bush, quando derrubaram as Torres Gêmeas, me derrubam uma torre e eu arrebento um país. Não é, sabe, papai tem uma televisão maior que a do seu pai. E a gente, quando nós éramos meninos, a gente podia falar quando a televisão era novidade. Então, não é o confronto. Nós temos que sair do confronto e ir para a vergonha. Nós deveríamos ter capacidade de envergonhar o Putin. É uma vergonha. Ele é um palhaço, no mau sentido da palavra, porque existe um excelente sentido, no mau sentido. Muitos conhecem, mas não conseguiram pôr em prática ainda, o artigo da Universidade de Chicago chamado Janelas Quebradas. A gente se incomoda mais na pós-modernidade com a janela quebrada do nosso vizinho do que com a prisão do Fernandinho Beiramar. Nós temos que... Nova York não foi limpa. Vejam o estudo que fez Malcolm Gladwell sobre isso, no livro The Tipping Point, o ponto de virada, né? Nova York não foi limpa porque teve um soldado a mais, um carro de polícia a mais, uma delegacia a mais, uma arma a mais. Tudo isso foi negado ao Bratton, eu acho que era o nome do chefe de polícia. Nova York foi modificada da cidade mais perigosa dos Estados Unidos numa cidade segura pela vergonha. Os depredadores do metrô tinham vergonha de depredar porque a comunidade começou a reagir. A comunidade começou, ela, a incomodar aquela pessoa que mesmo o pior assassino, o pior ladrão, ele necessita da sua comunidade. E é pelo viral da comunidade e de tocar a vergonha do ser humano que a gente vai poder sair desse estado catastrófico para um estado de uma paz compartida por todos nós. Espero que sim, né? Jorge Forbes, muito obrigado por ter conversado conosco. Excelente conversa, viu?
Adorei, adorei, Galeno. Me fez pensar, me fez visitar temas fundamentais, me fez pensar novas questões. Te agradeço muito. E a todo o pessoal do canal.